Nós vamos conversar com o astrólogo e terapeuta Carlos Maltes sobre o momento atual político do Brasil sob a ótica da astrologia, num mapa do Brasil bastante diferente, né, Carlos? Mônica, esse aqui é um mapa do Brasil diferente do que as pessoas conhecem, porque é o mapa astrológico do Brasil. E o próprio mapa astrológico do Brasil, já entre os astrólogos há controvérsias, porque a gente usa, para traçar o mapa, temos que pegar o dia e a hora em que o Brasil passou a ser um país independente. Então eu considero 16 horas do Ipiranga, nascimento do Brasil, né? Alguns astrólogos vão considerar 16h30, outros vão considerar um pouco mais tarde. Então você vai ver algumas diferenças de interpretações em função principalmente desse dado do horário, que a gente não tem assim uma precisão absoluta em relação a isso aí. Mas a gente mais ou menos dialoga, os astrólogos, né? A gente tem algumas visões que são comuns, vamos dizer assim. Então a gente está vivendo um momento. Agora, veja bem, também tem o seguinte: tem situações que estão acontecendo especificamente no Brasil, tem situações que estão acontecendo no mundo todo. Então, já desde mais ou menos 2008, né, que foi quando os ventos da economia começaram a mudar, a gente está vivendo aí sob uma quadratura de Plutão com Urano. Ainda estamos, vamos dizer assim, sentindo os efeitos dessa quadratura. O momento mais agudo já passou, né? Mas ela só vai realmente, vamos dizer assim, o horizonte só vai limpar mesmo lá para 2018. Nossa, tá? Na próxima eleição. Na próxima eleição. E é muito interessante esse movimento aqui, porque no ano de 1966, esses dois astros estavam alinhados. E eles agora estão fazendo a primeira quadratura entre eles, que é um ângulo tenso de 90 graus. Então é como se aquelas coisas todas que aconteceram naquele ano de 66, que é o epicentro das grandes transformações que aconteceram na década de 60, elas foram questionadas profundamente pela primeira vez. Então, o questionamento foi questionado. E o questionamento não estava preparado para isso. Porque o questionamento se considerava acima de questionamento, né? E foi questionado, de repente se viu numa situação que não estava preparado para estar. Isso não é só na política, isso nos costumes, nos hábitos, porque o ano de 66, né, foi o grande furacão, vamos dizer assim, que transformou o mundo nos anos 60. 68 veio logo em seguida, mas 68 era um eco, vamos dizer assim, do que já havia acontecido astrologicamente em 1966. Então nós estamos vivendo no mundo um grande questionamento daquele questionamento que foi feito ao mundo em 1966. Então isso nós estamos vendo no planeta todo, né? No ano de 2012, né? Eu acho que foi o momento que a gente teve o maior número de questionamentos no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil começou com as pessoas indo para a rua, e era muito interessante aquele movimento que aconteceu em 2012, né? Porque as pessoas não sabiam direito porque elas estavam indo para a rua. Contra o que elas estavam lutando, né? Mas elas sentiam essa necessidade de ir e dizer, olha, não dá mais isso que está aí, também, vamos dizer assim, precisamos mudar, né? E eu acho que nós estamos mudando. Eu vejo com bons olhos tudo isso que está acontecendo no Brasil. É claro que é um momento difícil, né? Eu não me lembro de ter passado, me lembro um momento tão difícil como esse, né? Porque quando aconteceram as coisas todas em 64 eu era muito menino. Então nós estamos realmente atravessando turbulências no voo, né? Mas eu vejo que nós temos aqui, por exemplo, agora, nesse momento em que tudo isso está acontecendo, a presença de Júpiter no signo de Virgem, que é o signo onde se encontra a posição do Sol no mapa do Brasil. O mapa do Brasil é 14 graus de Virgem, Júpiter está chegando aí agora. Então, por um lado também, isso representa um crescimento para o nosso país, com a quadratura de Saturno em Sagitário, falando que esse crescimento agora precisa ser com firmeza, porque a gente vai fazendo as coisas aqui no Brasil muito, vamos dizer assim, de momento. Vê se dá certo depois. E vê se dá certo depois. Vamos fazendo agora. A coisa é muito imediatista. Então eu acho que agora as nossas instituições foram questionadas, se o processo é democrático, se é golpe, se é isso, se é aquilo. Mas eu acredito que, pelas condições astrológicas que nós estamos vivendo aí,
nós vamos sair desse processo mais fortalecidos enquanto democracia do que éramos antes, por incrível que pareça, para algumas pessoas, né? Porque, vamos dizer assim, a nossa democracia passou por um teste muito difícil e, pelo menos até agora, está aos trancos e barrancos aí conseguindo atravessar, né? Embora tenha pessoas protestando e tal, dizendo que é golpe, isso, aquilo, mas é um golpe que aconteceu dentro de um, vamos dizer assim, de um procedimento parlamentar. Então fica até difícil a gente entender essa palavra, independente de qualquer posicionamento político, aí, adequada nesse contexto. Podemos dizer, as regras estão erradas, mas aconteceu dentro da regra que todos nós estávamos jogando e continuamos jogando, né? Mas astrologicamente nós temos então essa situação, quadratura de Saturno na posição do Sol e conjunção de Júpiter com a posição do Sol. O que significa isso? Um grande desafio, quadratura de Saturno, mas que vem nos trazer amadurecimento, vem nos trazer crescimento. E a gente vê também essa figura do juiz, né? Que é uma figura bem jupiteriana, se destacando aí como uma figura, vamos dizer assim, luminar em todo esse processo, né? Também independente, isso aqui que eu estou falando, de posicionamentos políticos, e acredito que essa figura do juiz, né, que é o juiz Moro, que é a pessoa que está representando de alguma forma aí o Júpiter, né, a justiça, ele vai assumir uma posição ainda maior do que aqui já tem. Então, provavelmente também vamos dizer assim, essa operação Lava Jato, ela não para por aqui, ela vai continuar. As pessoas que estão achando que era só contra os outros, talvez se surpreendam, porque iniciou um processo que é mais amplo, vamos dizer assim, e que dificilmente vai ser interrompido, né? Que é um processo jupiteriano, vamos dizer assim, né? De as coisas agora terem que obedecer a lei, que era uma coisa também que aqui no Brasil a gente não tinha esse costume, vamos dizer assim, né? As pessoas também muito surpresas pelo fato de que agora a gente tem que responder pelas coisas que faz. Lá atrás, 2012, por aí, 2011, você disse até pra gente que ia começar essa limpeza geral e a gente começou achando que ia ser só com o primeiro doleiro ali, e a coisa tá do tamanho que está. Então pode assumir outras e maiores proporções, apesar... Isso vai influenciar esse governo provisório? Eu penso que sim, porque, primeiro que, veja bem, essas pessoas que estão assumindo agora, elas estão assumindo numa condição existencial que ninguém antes tinha experimentado, né? Então, assim, por exemplo, se eu fosse uma pessoa que estivesse no governo agora, eu ficava com medo até de mosca aqui, porque podia ser um drone, entendeu? Passou a mosca, não, é um drone, cuidado, né? Tem esse lado também, que é um lado mais de Urano da tecnologia, nós estamos vivendo outro momento. Vai chegar uma hora, as pessoas dizem assim, Maltos, você é muito pessimista. Eu digo, não sou, eu para judeu sou bem otimista, né? Você acha então que nunca o ser humano vai ser honesto? Eu digo, vai ser. Vai chegar um dia que vai ter tanta câmera que não vai ter como a gente não ser honesto. E esse dia está chegando, as pessoas nos dando conta disso. A tecnologia teve um papel fundamental em tudo isso que aconteceu. Gravação, imagem, internet. O peso que as redes têm hoje em dia na decisão dos processos aqui no Brasil e no mundo é muito maior do que a gente já consegue enxergar, né? É claro que esse procedimento, embora na minha maneira de ver, está ocorrendo sob a égide de Júpiter, ou seja, dentro da lei, mas ele é um processo político, não tem como não ser. Jamais teria acontecido se não fosse, vamos dizer assim, o peso que as redes sociais têm hoje em dia. Esse governo Temer, que fica por aí 100 e poucos dias, pela sua observação no mapa, ele será exitoso? E a segunda pergunta é, Dilma volta? Bom, a chegada de Júpiter, né, o alinhamento de Júpiter com o Sol, está trazendo um otimismo para as pessoas, né? Então, eu acho que a função principal desse governo, além de toda a parte técnica, operacional, principalmente na área econômica, né, é trazer uma nova energia mais positiva. Me parece que o Temer, não sei se ele entende de astrologia ou se ele tem assessoria astrológica, mas me parece que ele está fazendo isso, né? Então, vamos dizer assim, se esse governo conseguir realmente transmitir mais otimismo, mais fé, mais positividade para as pessoas, ele tem uma boa chance de se manter,
aí no período ao qual ele foi designado, né? Porque agora o momento é esse, as pessoas, vamos dizer, nós já passamos pelos questionamentos mais sérios de Saturno e agora as pessoas estão querendo acreditar, né? Isso é fundamental, vamos dizer assim, isso aí é a chave para o sucesso em qualquer governo, mas nesse momento jupiteriano, então, aí nem se fala. Se ele realmente souber fazer esse papel, vamos dizer assim, de trazer mais fé, mais esperança, mais positividade, ele tem uma boa chance aí de conseguir realmente se manter. Em relação à volta da Dilma, é uma incógnita para mim, porque ela é uma jupiteriana, né? Então ela foi justamente apeada do trono no momento em que Saturno está transitando por Sagitário, que é o signo solar dela. Ela é uma super sagitariana e ela foi atingida aí, vamos dizer assim, pela foice de Saturno, né, em Sagitário. Então, por um lado, é muito difícil que ela consiga voltar, porque os assuntos de Saturno, eles são muito definitivos, vamos dizer assim, o corte de Saturno é muito definitivo, mas como tem essa presença de Júpiter, há uma possibilidade, né? Já vão dizer, o Malthus ficou em cima do muro, não se definiu e tal, né? Eu acho difícil, vamos dizer assim, eu até digo assim, se o pessoal do PT tivesse feito assessoria astrológica, eles dificilmente colocariam a Dilma para ser o presidente, né, ou a presidenta da República, porque ela é uma figura, vamos dizer assim, uma pessoa excelente para estar nos bastidores, né, ou uma doutrinadora ideológica, alguma coisa assim. Mas o presidente da República é eminentemente uma figura mercurial, que não é o caso dela. Então, o presidente da República é um negociador, especialmente no Brasil, que tem o Sol na casa 7. Ninguém vai governar o Brasil sozinho, nunca. Sempre vão ter que ser feitas parcerias para governar o país, porque o Sol está na casa das parcerias. Então, ninguém vai governar o Brasil sozinho. O que me parece uma coisa que gera uma situação muito caótica, por um lado, mas muito positiva por outro, porque dificilmente você vai ter aqui alguém que vai tomar o poder, como a gente vê em alguns outros países aí acontecendo. Mesmo na época da ditadura militar, que provavelmente foi o governo mais autoritário que tivemos aqui, era, comparado com outras ditaduras que houveram na América Latina, era a casa da mãe Joana, convenhamos, né? Então essa confusão, muito Aquário, Peixes, que é o nosso ascendente, no final de Aquário ou no começo de Peixes para alguns, né? Mas mesmo que seja no final de Aquário, o Peixe ocupa quase toda a primeira casa. Então essa confusão Aquário-Peixes brasileira, por um lado ela é muito positiva, porque dificilmente alguém muito duro, muito rígido, muito inflexível, como foi o caso da Dilma, vai conseguir se manter no poder. O cara, para ser presidente do Brasil, tem que ser meio tipo guarda de trânsito da esquina da Ipiranga com a São João, né? Agora vocês, agora aqui, lá, e tal. Se o cara ficar muito, vamos dizer assim, dogmático, rígido, não se segura, porque realmente ali o cara tem que ter muito jogo de cintura, né? Que o Lula já tem, por exemplo, né? Passando por esse período até o momento da votação do impeachment, e ele acontecendo, Dilma saindo, continuando esse governo, você acha que aí o Brasil começa astrologicamente uma retomada de crescimento? A questão do desemprego, por exemplo, passa a diminuir porque está dramaticamente colocado no cenário mundial hoje. Eu acredito que à medida que Urano e Plutão vão se afastando e a quadratura vai, vamos dizer assim, se dissolvendo, a tensão também vai diminuir, né? Então, eu acredito que sim. Seja quem for o governante, daqui para 18, na minha maneira de ver, a tendência é as tensões diminuírem em geral, não só na área econômica, mas também na área política. As pessoas já estão, vamos dizer assim, cansadas de tanto conflito, de tanta tensão, né? Então, isso é muito importante para que se defina uma situação, né? Porque, na minha maneira de ver, as coisas obedecem uma ordem. Então, elas acontecem primeiro no plano espiritual, depois no plano psicológico, interior das pessoas, e se manifestam na sociedade. Então, a gente vê que uma mudança de estado de humor, por exemplo, das pessoas, não é à toa que psicólogos ganham um prêmio Nobel de Economia, né? Isso tem uma influência muito grande no movimento econômico do país, por incrível que pareça, né? Então, vamos dizer assim, a atitude do chefe da nação, no Brasil principalmente, que é um país que tem essa coisa muito
messiânica, né, de ver o presidente como uma figura quase que um pai espiritual, alguma coisa assim, isso pode ter uma influência muito positiva na economia, né? Por fim, você disse que Sérgio Moro vai ter mais força ainda, mais trabalho ainda. Teremos figuras muito conhecidas do Brasil punidas, presas e punidas pela lei? Olha, eu acredito que sim, como eu estava te falando, né? O processo iniciou e eu não vejo como que ele possa parar de uma hora para outra, você está entendendo? Porque é alguma coisa maior que está acontecendo. Nós estamos no ano do Sol, nesse ano de 2016, né? O ano é regido pelo Sol. Então, quando começou o ano, até algumas pessoas me disseram: nossa, Maltos, que bom, ano do Sol, né? Que lindo o Sol. Rapaz, o ano do Sol é o seguinte, não fica nada escondido. Você está entendendo? Isso não é só na política, na nossa vida pessoal também as coisas aparecem, as pessoas mostram quem são. Então é muito difícil que o processo comece e termine e só venha até aqui. Porque ele já iniciou e nós estamos agora sob a égide de Júpiter, sob a égide da justiça representada por esse cidadão. Ele não é o Júpiter, ele representa Júpiter nesse momento, né? E ele tem um mapa extremamente solar, tem o Sol em Leão na casa 10, com alguns outros planetas em Leão, estou dizendo, é uma figura extremamente solar. O poder dele vai aumentar muito, né? E espero que ele não queira ser presidente da República. Acho que ele não vai ser besta o bastante. Espero que não também. É isso aí, a gente vai seguindo, conferindo.